Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Deus nunca quis a democracia. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre esse assunto porque existe uma crença de que a democracia é um sistema de governo que vai salvar a humanidade. Que a democracia é um sistema de governo escolhido por Deus. E as autoridades democráticas que são eleitas pelo povo são autoridades escolhidas por Deus. E antes de você tirar a sua conclusão ou querer me xingar nos comentários, vê o vídeo até o final para entender o que eu estou falando. A palavra democracia é de origem grega. Ela é derivada da palavra demos, que significa pessoas ou comuns, e a palavra kratos, que significa poder. Em 510, a cidade de Atenas era governada por um homem considerado um tirano. O nome dele era Euquíades. Então, um político chamado Clístenes liderou uma revolta contra esse tirano e conseguiu tomar o poder da cidade de Atenas. Deu-se origem aí à primeira democracia. Logo depois desse ocorrido, os problemas começaram a acontecer muito rápido dentro desse sistema democrático de Clístenes. Ele não perdurou muito tempo e não somente isso, os filósofos e acadêmicos da época não aprovavam, né? O principal deles é Sócrates. Sócrates fazia críticas muito claras à democracia. Ele falava que a democracia é um sistema de governo que nunca iria funcionar na visão dele, porque as pessoas não têm consciência do próprio erro, são ignorantes. Na visão de Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que tem consciência da sua ignorância. Mesmo que a quantidade de cidadãos fosse pequena em Atenas, na concepção de Sócrates, as massas não possuíam esse nível de consciência. Ou seja, na visão de Sócrates, as massas não tinham consciência, ou conhecimento, ou sabedoria o suficiente para tomar a decisão certa no curto, médio e no longo prazo. O problema não era só intelectual ou de sabedoria, mas também moral, porque o povo vivia numa constante depravação, praticando orgias e ficando embriagados pelas ruas de vinho. Mas onde entra Deus nessa história? Esse fato do povo escolher como será o seu sistema de governo e quem irá governar não surgiu na Grécia. Na verdade, existem relatos muito mais antigos do que isso. Apesar de ainda não existir a palavra democracia, isso já tinha acontecido antes na história. A gente tem um relato de 1 Samuel capítulo 8. Dentro do povo hebreu, aqueles que foram escolhidos por Deus para servir ao Criador, já tinha acontecido um problema desse. Nesse contexto, o povo hebreu não tinha nenhum rei. Quem governava era Deus. É um sistema chamado hoje em dia de teocracia, onde era Deus que tomava as decisões. O que existia entre o povo era um homem chamado de juiz. Ele não exercia poder e domínio sobre o povo. É como se ele fosse o intermediador entre a vontade de Deus e as ações dos homens. Mas não existia um rei, não existia um oficial, não existia um comandante, nada disso. Mas juízes que eram como se fossem supervisores e intermediadores. E o texto de 1 Samuel capítulo 8 vai dizer que Samuel estabeleceu seus dois filhos, Joel e Abias, como juízes também de duas cidades. Só que o que acontece? Joel e Abias se corromperam e só pensavam em ganhar dinheiro. O povo ficou muito bolado e chateado com isso e foi questionar Samuel sobre o assunto. E eles disseram a Samuel: vê, tu já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Então o que acontece aqui é o povo pedindo um novo sistema de governo. E não somente um novo sistema de governo, mas pedindo um rei. E o texto diz que Samuel ficou muito chateado com isso, mas mesmo assim ele orou a Deus e a resposta de Deus foi imediata. E disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois o povo não rejeitou a você, mas a mim, para que eu não reine sobre ele. O interessante é que essa parte do texto refuta dois argumentos claros da sociedade e principalmente das pessoas que creem, tem essa ficção de que toda autoridade você tem que obedecer cegamente porque foi escolhida por Deus. Os líderes religiosos ensinam que foi Deus que instituiu a democracia, não somente isso, mas que foi Deus que instituiu monarquia e que é Deus que escolhe todos os reis. Aqui deixa bem claro que Deus não queria um sistema de monarquia no meio do povo.
povo. E o próprio texto diz, ó, nós queremos reis como todas as outras nações. Então esse sistema de governo monárquico não foi algo inventado por Deus, onde um homem governa. Os outros povos já existiam. O Egito já tinha rei, os cananeus, os jebuseus, os midianitas, dezenas de povos antes dos hebreus já tinham rei. Então já desmascara essa narrativa de que foi Deus que criou a monarquia e consequentemente depois da monarquia a democracia. Deus não criou nada disso. Isso foi um sistema de governo criado por homens. E a segunda coisa é que o fato de alguém ter chegado ao poder, ou Deus ter permitido alguém chegar ao poder, não significa que ele aprova aquela pessoa ou que ele escolheu aquela pessoa. Às vezes ele atendeu ao pedido do povo, que foi exatamente o que aconteceu aqui. E é exatamente o que acontece na democracia. Você acha mesmo que é Deus que está escolhendo a dedo os governantes da nossa nação, por exemplo? Quem está escolhendo é o povo, até porque é o povo que vai na urna votar, não é Deus que vai na urna votar. Deus ele somente está permitindo, mas não significa que ele aprova e nem que é isso que ele quer. Porque Deus não aprovava o povo ter um rei humano e Deus não queria Saul como rei. Mas ele falou assim, eles querem, então você pode atender ao pedido deles. E todo cristão e católico vai usar aquele famoso texto de Romanos capítulo 13. Toda autoridade é constituída por Deus. O texto está dizendo constituir e eu acabei de responder. O fato de Deus permitir alguém chegar ao poder, ou até mesmo instituir, não significa que ele fez porque ele quis ou porque ele aprova. E muito menos o texto está dizendo que você tem que obedecer essas autoridades cegamente. Se qualquer autoridade da terra descumprir um mandamento divino ou dar uma ordem ilegal, cara, você não deve cumprir essa ordem, porque a própria Bíblia diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E depois que Deus autoriza Samuel a ungir Saul como rei, Deus faz uma grave advertência para o povo, alertando para eles que as coisas a partir daquele momento só iriam piorar. Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vocês. Ele tomará os vossos filhos como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e o dará aos seus servidores. E vós lhe sereis servos. E a prova mais contundente de que a democracia vai contra os princípios divinos, e essa crença de que a voz do povo é a voz de Deus, não existe. Isso é uma balela, cara, isso é um mito. É a própria crucificação de Jesus. Porque o próprio líder romano, Pôncio Pilatos, viu que tinha alguma coisa errada no desejo do povo crucificar Jesus e deu a eles a oportunidade de fazer uma escolha entre Jesus e Barrabás. Barrabás era um ladrão, mas o povo gritava firmemente: Crucifica-o! E João explica isso no seu evangelho, o porquê que o povo escolheu Barrabás e não Jesus. Ele diz assim, ó, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, João está testificando aquilo que Sócrates falava há 500, 600 anos antes, que os homens, as pessoas comuns, no sentido de totalidade, no sentido social, não têm capacidade intelectual e nem moral para tomar a decisão certa, porque eles têm uma tendência a fazer o que é mal. É por isso que acreditar que a democracia vai resolver o problema do mundo é um mito, é uma ilusão. Na história da humanidade, as ditaduras mais sanguinárias que existiram sempre chegaram ao poder através da palavra democracia. A Coreia do Norte de Kim Jong-un é chamada de República Popular Democrática da Coreia. A China de Xi Jinping,
a Alemanha de Hitler, a República Democrática do Congo, que é o segundo maior país da África e é também considerado um dos mais pobres do mundo, a União Soviética de Stalin, e agora nós aqui no Brasil também corremos esse risco. E esse é o vídeo de hoje, pessoal, mas me diz aí nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto, o que você achou do vídeo. Você ainda acha que a democracia é um sistema de governo viável para a gente resolver os problemas da humanidade? Ou você já chegou a despertar para esse conhecimento? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários sem exceção, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar esse canal a crescer e que esse vídeo alcance mais pessoas, beleza? E até o próximo vídeo.